A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014 pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião sempre importante para nós. Podem também acessar o YouTube, digitar o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. É um prazer estarmos aqui juntos para darmos continuidade aos estudos de André Luiz. Inicialmente, nós desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos corações e em nossos lares. Hoje falando sobre bênçãos da imortalidade. Dúvidas? Entre em contato conosco ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949 novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos todos os dias, pelo nosso corpo perfeito, por nossa saúde, por nossas famílias, entes queridos que compartilham conosco a nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados. Também agradecemos, Senhor, por estarmos encarnados na pátria do Cruzeiro, no coração do mundo, pátria do Evangelho, onde seu Evangelho migrou das terras distantes da Palestina para fazer morada nos corações de todos os brasileiros. Que o Senhor continue nos abençoando, inspirando-nos e incentivando-nos. Propagação dos seus ensinamentos de amor, de paz, de luz. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre bênçãos da imortalidade. Jesus afirmou com sabedoria: sede perfeitos como o Pai é perfeito, estabelecendo ser Ele o caminho que se deveria percorrer para alcançar o êxito. É isso porque sua sábia doutrina é a mais compatível com as lições de justiça e de amor de quem se tem conhecimento. Realmente, a doutrina de Jesus é a mais perfeita e sábia que o mundo já conheceu. A semelhança do diamante bruto que necessita ser lapidado para que desvele, para se faça reconhecer a luz que guarda, também o espírito se desenvolve a golpes de aprimoramento até o momento em que pode refletir a pureza de que se constitui. Olha, quando a pessoa chega a maturidade, uma idade mais elevada, ela pensa assim: puxa, quisera eu ter essa experiência com tenra idade, quando mais jovem. Mas isso é praticamente impossível, só com o passar do tempo, com as agrulhas da vida, com os tombos, e a gente vai aprendendo. O espírito vai sendo lapidado, e assim, através de sucessivas encarnações. Não se lhe cessam as oportunidades de alterações na trajetória, guiado pelo magnetismo do Criador, na direção do alvo que busca. Alegrias e tristezas, glórias e prejuízos fazem parte desse investimento de amor
cada vez mais atraente e também encantador. Então não lamentemos os seres amados que desencarnaram, aqueles que já partiram, né? Se tiveram a existência interrompida de maneira natural, conquistaram um patamar de bênção, que eles serão apresentados nas existências futuras como glórias do renascimento. Se foram vítimas de ocorrências infelizes, envolve-os em ternura e transmite-lhes pensamentos restauradores e de esperança de melhores ocorrências. Não te deixes infelicitar, tendo a certeza de que voltarás a encontrá-los em futuro não muito distante, porque tanto um quanto o outro, ou seja, aquele que desencarnou por morte natural e aquele também que, através das suas próprias enfermidades causadas pelo próprio espírito, também terá a oportunidade de aprender na erraticidade e depois quando reencarnar. Então devemos envolver essas criaturas com muitas orações. Quase todos eles te acompanharão conforme as possibilidades que disponham, transmitindo-te pensamentos bons ou suas aflições que necessitam libertar-se. Portanto, a morte não consegue fazer cessar a vida, que prossegue conforme os valores éticos de cada criatura. Se a morte existe, os mortos não, né? Então, ninguém morre na verdade. Tudo se origina igual as pessoas falam assim, acorda os espíritos, que os espíritos falam com os mortos. Primeiro que morto não fala. O que está morto, né, pereceu. Tem comunicação de vivos, fora do corpo, que é completamente diferente, né? Tudo se origina no mundo espiritual. E este retorna por ser de natureza permanente, enquanto o físico é transitório, em contínuo desenvolvimento, como ocorre em todo o universo, que reflexiona em torno dessa rápida experiência humana e aproveita cada momento para tornar-se mais esclarecido, favorável à vida. Tem cuidado com o que pensas, com o que falas e atuas, porque são veículos próprios para a sua transformação interior. Também temos que tomar cuidado com aquilo que falamos, que podemos ferir alguém, e uma palavra, quando jogada ao vento, não tem como retroceder. Já foi falado. Precisamos ter muito cuidado para não ter um arrependimento mais tarde, né? Consciente da realidade de ser imortal, trabalha pelo bem do teu próximo, auto-iluminando-te, e busca entender os sucessos positivos e os perturbadores como mecanismo de aprendizagem que te ensina os melhores recursos a serem utilizados em favor de toda a plenitude. Então nós temos recursos, nós temos amparos da espiritualidade o tempo inteiro. Ninguém aqui está abandonado ao léu, né? Nós estamos com os nossos protetores espirituais, como Paulo de Tarso deixou claro que sobre mim há uma nuvem de testemunhas. Então, o tempo inteiro nós estamos sendo observados e muitas vezes auxiliados. Utiliza a razão e a lógica para edificares o bem onde estejas e com quem convivas, porque nada se perde, tudo se une em torno daqueles que os gera ou lhes dá origem. O bem não é apenas um princípio ético, mas também uma terapia preventiva para todos os males que afligem o ser humano. E André Luiz deixa muito claro, o espírito pode ser endividado, mas se ele estiver com as mãos operosas no bem, aquela dívida dele vai sendo adiada ao ponto de ser até extirpada. Então nós podemos também resgatar através do amor, não necessariamente através da dor. Depende da conduta de cada um. Quem labora, ou seja, quem trabalha no bem, respira equilíbrio e aspira harmonia, porque cada um vive na psicosfera que o produz. Portanto, não desanimes nunca, nem fujas do dever a cumprir, pois ele te espera mais tarde em circunstâncias talvez mais penosas. Eu sempre falo isso aqui, é uma grande verdade. Tem gente que fica escondendo-se, né, do trabalho, ou seja, inventando doenças, tentando aposentar antes da época prevista, com doenças falsas. Olha, isso tudo é uma ilusão tão grande, porque o espírito ele se endivida diante das leis do trabalho. Então ele pode passar uma vida um tanto ociosa, recebendo um dinheiro ilegal, né, porque ele não trabalhou para isso, mas forjou uma situação de aposentadoria. Hoje já tem mais peritos envolvidos, mas antigamente, muitos. Eu conheci um senhor que já desencarnou, culpa também não foi dele, obviamente, mas na década de 60 ele foi prestar o serviço militar inicial, tinha um contingente na indústria de material bélico, na Imbel, aqui ao lado da casa espírita que nós frequentamos, e ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles, e ali ele foi reformado, aposentado, né? Simples assim, quer dizer, passou a ter uma vida normal e ganhando uma aposentadoria vitalícia do governo.
O que acontece? Essas pessoas terão que trabalhar dobrado nas futuras encarnações para recuperar tudo aquilo que receberam indevidamente. Então, o universo, ele é sábio e vai cobrar, não adianta. Não tem jeito de você enganar as leis divinas. Então não fica aí se escondendo do trabalho, no ócio, porque a vida vai te cobrar e vai te cobrar caro, porque a escola da vida é pesada. Cumpra sua tarefa no seu tempo previsto. O colega aqui do ao lado trabalhou tantos e tantos anos para ter direito à sua aposentadoria. Eu também trabalhei mais de 30 anos para ter o direito à minha aposentadoria. Agora as pessoas ficam forjando situações, ludibriando a boa-fé, tentando enganar, conseguem enganar os homens, mas não conseguem enganar a Deus e as suas leis. Igualmente também ama, procedendo em relação a ti, conforme desejas que todos os fizessem. Preserva os seus sonhos bons, mesmo quando as dificuldades sitiem na existência. És dono do teu destino. Desce com os fios do amor e da caridade, a fim de que se disponha da paz, da sabedoria, porque és filho de Deus e o seu amor está contigo. Por fim, não temas a morte. Ela ocorrerá inevitavelmente. Age cada dia como se fosse o último da tua existência. Procura deixar na terra sinais de tua passagem, através de tudo bem que possas fazer. Lembra-te que estás mergulhado na imortalidade e que é a bênção do amor de Deus às suas criaturas. Que nem o vulto da história também destacou-se no cenário da humanidade, conforme a orientação da Gruta de Belém, que se transformaria no ser mais extraordinário de todos os tempos. É o meigo Rabi da Galileia, o caminho pelo qual devemos trilhar, segui-lo sempre. Agora, nosso querido Dr. Kleber falará sobre o livro Nosso Lar. Nós teremos o prazer de estudar o capítulo 2 do livro Nosso Lar, capítulo este intitulado Clarencio. Vamos ver então quem é Clarencio e em que situação que André Luiz estava. Já nós sabemos, pelo estudo anterior, do primeiro capítulo, que ele estava em zona de sofrimento, ele estava no umbral, e aqui ele continuou, nesse período, no capítulo 12, ele continuou nessa área de sofrimento, ainda enfrentando uma série de dificuldades. Mas este capítulo é um capítulo chave, importante, porque é neste capítulo que ele vai receber o socorro espiritual devido para ser retirado desta área de sofrimento. Vejamos aqui. Ele escreve assim: suicida, criminoso, infame. Gritos assim cercavam-me de todos os lados. Onde os sicários de coração empedernido, os carrascos de coração empedernido, por vezes enxergava-os de relance, escorregadios na treva espessa. E quando o meu desespero atingia o auge, atacava-os, mobilizando extremas energias. Em vão, porém, esmurrava o ar nos paroxismos da cólera, nos extremos da cólera. Gargalhadas sarcásticas feriam-me os ouvidos enquanto os vultos negros desapareciam na sombra. Eram espíritos muito inferiores e que perseguiam as criaturas que estavam ali em sofrimento. Para quem apelar? Torturava-me a fome, a sede me escaldava. Comezinhos fenômenos mais simples da experiência material, patenteavam-se-me aos olhos. Crescera-me a barba. A roupa começava a romper-se com os esforços da resistência na região desconhecida. A circunstância mais dolorosa, no entanto, não é o terrível abandono a que me sentia votado, mas o assédio incessante de forças perversas que me assomavam nos caminhos ermos e obscuros. Irritavam-me, aniquilavam-me a possibilidade de concatenar ideias. Desejava ponderar maduramente a situação, esquadrinhar razões e estabelecer novas diretrizes ao pensamento. Mas aquelas vozes, aqueles lamentos misturados de acusações nominais, desnorteavam-me irremediavelmente. E o sofrimento era uma coisa constante, porque ele se via com as mesmas sensações do corpo físico, ele sentia sensações de fome, de sede,
embora isso tenha que ficar muito bem claro e colocado, que é uma sensação que o espírito tem, porque ele está ainda muito ligado às sensações da terra, às sensações do próprio corpo físico. Então é natural que ele sinta sede, sinta fome. Mas mesmo que ele não beba ou que não coma, ele não vai evoluir para uma situação pior. É diferente do corpo físico, né, que se nós não comermos e bebermos, nós vamos evoluir para um estado grave que pode levar até a morte do corpo físico. Mas, no caso do espírito, é a sensação, é o desejo de ter a satisfação daquele problema fisiológico. Eu quero satisfazer a minha sede, eu quero que um alimento possa tirar a minha fome. Essas coisas são do pensamento do espírito em sofrimento. Kardec fala muito bem sobre isso. É apenas a sensação que a pessoa tem de ter a fome, ter a sede, porém, isso não vai trazer problemas definitivos para o corpo espiritual da pessoa. Mas a sensação, por si só, já é uma situação desagradável. E aí eles continuam falando com ele, alguns que o encontram, que buscais infeliz, aonde vai suicida? Tais acusações, incessantemente repetidas, perturbavam meu coração. Infeliz, sim, mas suicida? Nunca. Esses gritos, essas acusações, a meu ver, não eram procedentes. Eu havia deixado o corpo físico a contragosto e recordava o meu duelo com a morte. Ainda julgava ouvir os últimos pareceres médicos enunciados na casa de saúde. Lembrava a assistência desvelada que tivera, os curativos dolorosos que experimentara nos dias longos que se seguiram à delicada operação dos intestinos. Sentia no curso dessas reminiscências o contato do termômetro, o pique desagradável das agulhas de injeções e, por fim, a última cena que precedera o grande sono. Minha esposa ainda jovem e os 3 filhos contemplando-me no terror da eterna separação. Depois, o despertar na paisagem úmida e escura e a grande caminhada que parecia sem fim. Vejam que ele estava sendo acusado de suicídio e ele, não, eu morri numa cirurgia, eu tive um câncer de intestino e foi todo o tratamento que foi possível fazer naquela época. Lembremos-nos que André Luiz deve ter desencarnado por volta de 1930, em torno de 1930, ele desencarnou jovem, por volta aí dos seus 45 anos de idade, e ele realmente sofrera muito a questão desse câncer e fora submetido à intervenção numa época em que havia pouco recurso na área da cirurgia, muito diferente do que há hoje. Nós estamos falando de algo há quase 100 anos atrás, né? Então, sabe-se que realmente ele teve um sofrimento muito grande e o corpo físico evoluiu, né, para a morte. Naturalmente, a separação foi dolorosa ali, mas ele jamais passou pela cabeça dele que ele pudesse ser suicida. Mas mais adiante, não neste capítulo, mas um pouco mais adiante, nós vamos saber que determinadas condutas que ele teve na vida favoreceram o aparecimento do câncer. Aí já é uma outra situação. Porque a pecha de suicídio, quando fora compelido a abandonar a casa, a família e o doce convívio dos meus, o homem mais forte conhecerá limites à resistência emocional. Firme e resoluto a princípio, comecei por entregar-me a longos períodos de desânimo e, longe de prosseguir na fortaleza moral por ignorar o próprio fim, senti que as lágrimas longamente represadas visitavam-me com mais frequência, extravasando do coração. Então, depois de um período razoavelmente longo de sofrimento, em que a revolta vai sendo substituída pelo sofrimento puro, pelas lágrimas, pela exaustão, digamos assim, passa aquela fase de revolta e começa a realmente entregar-se a um limite ali que ele acaba que vai chorar com mais frequência. Está caminhando por uma situação emocional que até, de certa forma, vai prepará-lo para ser atendido naquela região de sofrimento. A quem recorrer? Ele se perguntava, né? Por maior que fosse a cultura intelectual trazida do mundo,
não poderia alterar agora a realidade da vida. Meus conhecimentos ante o infinito semelhavam-se a pequenas bolhas de sabão, levadas ao vento impetuoso que transforma as paisagens. Ou seja, o conhecimento dele, ao estar com aquela nova realidade ali na frente do sofrimento, ele não tinha a menor condição de avaliar aquilo. Portanto, ele entendia que isso, o que ele sabia até hoje não estava ajudando em nada, que esse conhecimento assemelhava-se, ele comparou, numa metáfora, a bolhas de sabão, né? Entretanto, a situação não modificava a outra realidade do meu ser essencial. Perguntando a mim mesmo se não enlouquecera. É como quem diz, né? Que é tudo isso que está acontecendo comigo, meu Deus? Por que eu estou me arrastando nessa área de sofrimento, nessa lama? Por que eu estou sendo agredido por essas criaturas aqui que aparecem diante de mim, me acusam? Então, ele estava numa situação ali, ele fica assim, se eu não enlouquecera, encontrava a consciência vigilante, esclarecendo-me que continuava a ser eu mesmo, com o sentimento e a cultura colhidos na experiência material. Isso é uma coisa é uma verdade mesmo perante as leis divinas, que o espírito, meus irmãos, o espírito tem uma individualidade. Nós somos criados por Deus, simples e ignorantes, e entramos na escala de progresso. Todos os espíritos têm, né, pela legislação suprema, né, o direcionamento da evolução. Nós podemos, com o nosso livre-arbítrio, cometermos erros, darmos uma voltinha daqui, uma voltinha dali, nos afastarmos dos desígnios do alto, temporariamente, vamos responder por isso, mas nós temos inserido em nós a lei do progresso espiritual. E nós então caminhamos na direção do progresso. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o princípio inteligente que antes passara pelos reinos inferiores da natureza, chegara à condição de humanidade, espírito humano. Então ele passa a ter noções de razão, de responsabilidade, de livre-arbítrio, né? E de pensar sobre si mesmo. Então é muito interessante essa questão da consciência do eu. Isso aí cria muitas dúvidas para muitos cientistas que são materialistas, mas que ficam sem respostas perante a consciência do eu. Como é que se pode explicar que a pessoa sabe que ela é ela própria? Como é que nós sabemos que nós somos nós próprios? Que nós olhamos para dentro de nós e nos vemos como uma individualidade em processo evolutivo, mas nós nos vemos como uma individualidade. Ou seja, eu sou eu não sou o outro. Quem sou eu? Eu sou eu mesmo. Olhando para dentro de mim, eu vou ter uma série de memórias, de recordações, que vão fazer com que eu consiga compreender, né, a minha individualidade por as experiências que eu já passei, né? Então, essa consciência do eu, ele mantinha. Ele sabia que ele estava consciente. O sentimento de cultura, colhido na experiência, a cultura, né, os sentimentos que ele tinha colhido na existência material, persistiam com ele, né? As necessidades fisiológicas também, né? Eu falei das sensações de sede, de fome, castigava minha fome com todas as fibras, e nada obstante o abatimento progressivo não me fazia cair definitivamente em absoluta exaustão. Ele tinha a sensação de abatimento, mas ele não ficava totalmente exausto, porque, na verdade, né, essa alimentação física que tinha vontade não era requerida naquele momento, né? De qualquer forma, ele diz assim: de quando em quando deparavam-se-me verduras que me pareciam agrestes, e em torno de humildes filetes d'água pareciam que a esses filetes d'água eu me atirava sequioso. Devorava as folhas desconhecidas, colava o lábio à nascente turva, enquanto me permitiam as forças irresistíveis a impelirem-me para a frente. Muitas vezes suguei a lama da estrada e recordei o antigo pão de cada dia, vertendo copioso pranto. Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. A força de uma nação. Em 9 de abril de 1940, a Alemanha ocupou a Dinamarca. Diferentemente de outros países ocupados,
a Dinamarca manteve relativa autonomia. O governo e o rei Christian X deixaram claro que não imporiam leis anti-judaicas. No entanto, à medida que a guerra avançava e a resistência dinamarquesa crescia, a relação sofreu alterações. Em agosto de 1943, o governo dinamarquês renunciou após os alemães exigirem o fim da resistência. Foi imposta a lei marcial. No final de setembro de 1943, Georg Duckwitz, um diplomata alemão, alertou líderes dinamarqueses sobre o plano de deportação dos judeus, agendado para a noite de 1º de outubro, durante a celebração do Ano Novo Judaico. Essa ação contra os judeus foi vista como um ataque a todos os dinamarqueses. A forte integração da população judaica e o nacionalismo romântico da Dinamarca contribuíram para uma resposta unificada contra essa perseguição. Os dinamarqueses se organizaram para esconder os judeus em suas casas, hospitais, igrejas e barcos de pesca. Graças a essa solidariedade nacional, diga-se única registrada durante o Holocausto, mais de 7.000 judeus escaparam para a Suécia, que ofereceu asilo. A travessia de Copenhague para a Suécia foi feita em barcos de pesca com a ajuda de pescadores que transportavam os refugiados. Graças a essa união nacional, foram capturados pelos nazistas somente cerca de 400 judeus que foram enviados para o campo de concentração. Essa ação é um exemplo notável de resistência civil em massa. Uma nação inteira se mobilizou em solidariedade para proteger sua população judaica. Esse ato heróico é um farol eterno da força da união e da solidariedade humana. Diante da máquina de extermínio nazista, o povo dinamarquês, do rei aos pescadores, recusou-se a ser cúmplice da barbárie. Essa operação notável demonstra que a verdadeira grandeza de uma nação reside na sua bússola moral, não no poderio militar. A união em torno do valor inegociável da vida e da dignidade humana transformou cidadãos comuns em heróis. Eles provaram que quando a empatia prevalece sobre o medo e o povo se levanta em nome de um ideal maior, é possível confrontar o mal. O resgate dinamarquês é uma lição histórica. Uma nação unida faz a diferença no mundo, salvando vidas e preservando a própria humanidade. Quanto temos a aprender com esse evento? Aprender a nos unirmos para banir da nossa nação o terrível inimigo que a apequena. A corrupção, esse câncer que devora os recursos públicos, desviando-os da saúde, educação e segurança. O resultado é um desmonte dos serviços essenciais, enquanto uma minoria enriquece ilicitamente. Sofremos duplamente, com a falta de serviços e com a certeza da impunidade, minando nossa fé na justiça e na democracia. Quando nos uniremos pela honestidade, pelos princípios éticos? Basta querermos, começando pelo correto proceder individual. Afinal, uma nação somente será invencível, grande e livre quando todos os seus filhos se unirem em torno do bem comum. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, acalentai, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, porque somos criaturas frágeis e necessitamos constantemente do seu amparo espiritual, da sua fortaleza moral, para que prossigamos aqui na luta evolutiva, angariando conhecimento, distribuindo também com os nossos irmãos, porque necessitamos uns dos outros. Peço-te nesse instante que abençoe-nos aqui no programa e a todos os nossos queridos irmãos ouvintes. Muita paz. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas?
Nós agradecemos o carinho e a atenção, as boas vibrações de todos e desejamos que a paz do Divino Mestre possa estar em nossos lares e nos nossos corações. Boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo Está no Ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Sinta em Jesus o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.